Acho que estamos prontos para começar. Você está preparado? Então seja bem-vindo ao Pergunte, Escute, Faça. Eu gostaria de ocupar nesse primeiro momento na minha mensagem de falar para os líderes, especificamente para os bispos, para os presidentes de rapazes e moças de cada ala, para todos aqueles para os que trabalham com os jovens adultos solteiros, enfim, com todos os que têm alguma conexão com os jovens da igreja. E eu espero que vocês não se espantem com o assunto que eu resolvi abordar, mas nós na Presidência Diária sentimos que é um assunto de grande importância. Recentemente voltamos de nossas reuniões nos Estados Unidos, quando vamos para as conferências gerais da igreja. E lá nos incentivaram e nos abriram a visão para que formássemos em nossas capelas centros de encontros para os jovens, que as nossas capelas estivessem disponíveis para cada vez termos um número maior de jovens se encontrando nelas, se reunindo nelas, participando de atividades e aprendendo sobre o Evangelho. Quando falamos sobre aquilo nos treinamentos para as autoridades gerais da igreja, em Lago Salgado, me veio à mente a época em que eu era jovem e eu estava indo para a missão. Vocês agora, bom, talvez vocês que são aqui de mais próximos de São Paulo ainda vão de ônibus ou de carro. Mas esse era o jeito que a gente ia para a missão quando eu fui chamado. Eu morava em Porto Alegre, eu cresci minha vida toda em Porto Alegre. No dia que eu embarquei na missão, eu fui para a rodoviária. E alguns amigos estavam lá e o meu bispo estava lá. Nos momentos finais, antes de entrar no ônibus, o meu bispo me deu um abraço e me disse algo no ouvido que, sinceramente, eu não sei por que eu nunca mais me esqueci na minha vida, porque é algo que não tinha importância nenhuma para mim naquela época, mas de qualquer jeito eu nunca mais esqueci. Meu bispo me disse: parabéns, Alderaido Caetz, você é o 17º missionário que a nossa ala tem no campo neste momento. Veja, isso pode parecer insignificante hoje, mas talvez não. Eu não sei quantas alas hoje tem no campo 17 ou mais missionários. Algumas estacas no Brasil não têm este número de missionários servindo. Veja, em 1979 nós tínhamos muito menos estacas no Brasil do que temos hoje. A minha estaca, a estaca de Porto Alegre, era a única estaca no Rio Grande do Sul. A única estaca no estado inteiro. Imagino que no Brasil tivesse, quem sabe, uma dúzia de estacas. A nossa estaca era, assim, pequena em comparação com as estacas de hoje. Mas a nossa ala, a minha ala, a ala de onde eu vim, tinha 17 missionários no campo, quando eu entrei no campo missionário. Eu fiquei sabendo depois que esse número cresceu e chegou até pelo menos 24 missionários no campo de uma mesma ala, numa ala lá mais de 30 anos atrás, em Porto Alegre. Eu fiquei pensando, por que tinham tantos missionários da minha ala servindo na missão? Como que isso aconteceu? Eu pensei em várias coisas boas, eu pensei nas ótimas reuniões sacramentais que eu participei, nas ótimas aulas de seminário, enfim, de muita coisa espiritual que fortaleceu o meu testemunho. Mas sabe o que realmente eu penso que fez uma diferença para mim e para aquela turma naquela ala? Nós, na minha ala, estávamos sempre na igreja, sempre, e sempre participando de atividades. A maior parte era uma atividade muito simples. Jogávamos futebol, jogávamos vôlei, menos jogávamos basquete. Eu lembro com, assim, grande amor dos meus amigos da época, eu lembro dos meus líderes da época que propiciavam isso para nós, e eu lembro das dificuldades que isso até de vez em quando ocasionou. Por exemplo, nós jogávamos vôlei
dentro de um salão cultural. Era um salão cultural que tem muitas capelas, um teto alto, mas as lâmpadas e as janelas não eram protegidas. E nós jogávamos vôlei e tomávamos todo o cuidado que a gente podia tomar. Nós não queremos depredar as capelas, não é verdade? Mas de vez em quando, sabe o que aconteceu? Eu lembro de uma ocasião, a gente quebrou um vidro. Eu quebrei um vidro. Numa outra ocasião, sabe essas lâmpadas fluorescentes compridas? A bola de vôlei bateu nela e a coisa mais linda de ver, a lâmpada inteira caindo. E se explodindo no chão. Que trabalheira para limpar. É claro que a gente não queria fazer isso, e tinham alguns irmãos na igreja que às vezes se incomodavam com estas coisas. Os jovens estão depredando as capelas. Difícil de dizer a palavra, eu não vou dizer mais ela. Eu devo confessar que de vez em quando a gente jogava futebol, alguns ficavam brabos e queriam brigar. Algumas vezes a gente brigou. Eu não tenho, assim, orgulho de dizer isto. Mas sabe, hoje olhando para trás, eu percebo que mesmo estas coisas serviram de ensinamento para mim como jovem, aprendendo a lidar com frustrações, aprendendo a lidar com perdas. Perdas que hoje são insignificantes. Perder uma partida de futebol, que valor tem isso, né? Mas na época, quando eu era um jovem, e para outros também, isso era muito importante. Levar um pontapé e ainda perder o jogo. Eu lembro de alguns irmãos, bons líderes na época, que por causa destas dificuldades cogitavam, acho que está na hora de a gente limitar essas coisas. E queriam acabar com as nossas atividades, e principalmente as atividades esportivas. Alguns diziam, essa turma só quer saber de futebol, só quer saber de vôlei. Não sei se isso acontece com vocês, mas acontecia comigo. Acontecia comigo. Hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço e oro a Deus, agradecendo pelo ótimo bispo que tive. Nesta época mais importante da minha juventude, nas vésperas de ir para a missão. Esse bom bispo já faleceu hoje. Esse bom bispo jamais interrompeu as nossas atividades, muito pelo contrário. Ele jogava conosco. Ele era meio barrigudinho, careca. A gente chamava ele de a experiência em campo, ou a experiência em quadra. Ele ficava na pesca, parado lá na frente, esperando um passe, e ele pegava, ele tinha uma certa habilidade, apesar da barriguinha, e fazia uns gols. Ele jogava 15 minutos, 20 minutos e saía. Aí, sabe o que ele fazia? Ele sentava-se ao nosso lado na quadra, e ele tinha conversas com a gente. Hoje, eu percebo o que ele estava fazendo. Na época eu não entendia, mas hoje eu percebo que aquele bom bispo estava tendo entrevistas informais com a gente. Quando ele percebia uma necessidade de conversar mais, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim, Marcos, vamos lá no meu escritório? Aí a gente assim, pô, mas o meu jogo é o próximo. Vai ser rapidinho. E ele nos levava na sala dele, no bispado. E aí a gente conversava mais profundamente a respeito de coisas que importavam a ele. Outros líderes que eram chamados pelo bispado para cuidar da juventude também estavam lá. Alguns se revezavam em estarem lá naqueles dias da semana. Literalmente, jogávamos quase todos os dias da semana. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo não. Domingo não, apesar da vontade. Não foi o futebol que realmente nos trouxe um grande testemunho. Que isto eu devo ao seminário, aos discursos, às lições que recebi na vida. Mas o futebol, o vôlei, o basquete, os bailes. Vocês gostam de bailes? Os bailes e outras atividades, conferências de jovens e muitas outras atividades que fazíamos naquela época, ou na ala ou na estaca, fizeram com que um grande número de jovens se congregasse na igreja. Um grande número. Realmente, eu penso que foi por causa dessas atividades divertidas que havia um grande número de jovens na minha ala quando eu era jovem há mais de 30 anos atrás. Acho que todas as alas do Brasil se beneficiariam com isso.
Nós temos quadras em muitas capelas. Nas capelas onde nós não temos quadras, eu espero que os bispos conversem com aqueles das capelas que têm quadras e combinem de juntarem-se, de irem lá e participarem de atividades esportivas ou culturais ou bailes. Nós procurávamos bailes todas as semanas, uma reunião dançante, como chamávamos nós naquela época. E sabe como é que era? Todos os rapazes encostados numa parede, as meninas encostadas na outra parede. Uau. Quando anunciavam as últimas 3 músicas, todo mundo dançava. Bem familiar. Mas a gente estava lá conversando uns com os outros, formando amizades e combinando de estar no dia seguinte na reunião sacramental, no dia seguinte no seminário e fazendo outras coisas juntos. E dividia com os missionários, bem lembrado, presidente. A gente saía com os missionários. É isso mesmo. O fato é que hoje, olhando para trás, eu percebo que isso fez uma grande diferença e talvez a gente tenha esquecido e deixado para trás algumas dessas coisas simples. Comprar uma bola é barato, comprar uma bola de vôlei é mais barato ainda. Precisa ter uma rede de futebol. Se a rede estragar, compra outra ou costura. Uma redinha de basquete. Quem é que tem vontade de jogar numa quadra, numa goleira que não tem rede? Né? Isso não custa nada. Uma bola não custa nada. Designe alguém para ser o diretor de esportes. Os presidentes de rapazes e moças podem se revezar em estarem lá na capela para abrirem a capela e disponibilizarem elas para as nossas reuniões dos jovens direto, todos os dias, se fosse possível. Agora eu sei que talvez isso vá ocasionar um aumento de despesa de energia elétrica. Sabe de uma coisa? Estamos preparados para pagar isso, se for para que os jovens estejam em maiores números nas nossas capelas, fortalecendo amizades e preparando-se para servirem a Deus como vocês vão servir agora. Eu só queria prestar este testemunho, encerrar estas minhas palavras para os líderes. Eu realmente, junto com o presidente Costa e o presidente Bessa, nós pensamos que é fundamental fazer o que os profetas estão pedindo para nós. Que nossas capelas sejam locais de reuniões. Que a gente disponibilize isso, chamemos irmãos para estarem lá. Eu tenho grande confiança que os jovens se congregarão nelas, brincarão lá, fortalecerão suas amizades uns com os outros e fortalecerão seus testemunhos porque participarão das outras coisas importantes da igreja também. Que Deus nos abençoe nisso, que cada lugar, cada capela, cada bispo, cada lugar encontre uma solução para que isto se realize. E eu espero e confio que Deus vai nos abençoar por isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém.